Então, minha família ficou um pouco decepcionada quando eu escolhi fazer história. Mas assim, eu só vou dar aula em cursinho ou em faculdade. Escola pública não, né? Tem gente que não enxerga o preto ou enxerga o preto como o outro. Aquele aluno que pode falar sobre racismo, sobre opressão, mas não o aluno que pode revolucionar a educação. Não somos os outros. Somos aqueles que, quando se levantam pela manhã, mexem com as estruturas de todo o país. Mas não somos só isso. Também somos saber, transformação e esperança. Eu não estou aqui para falar somente de racismo. Eu posso falar de Platão, saúde e principalmente de educação. Porque se não fossem os professores pretos e periféricos, quem ensinaria os alunos da favela? Mas você sabe que assim, mas eu quero pegar mesmo no ponto de que tem um estigma de que o pobre tem que trabalhar, sabe? Porque, é isso, sabe? O colega do teu lado, ele pode não trabalhar porque ele tem dinheiro, porque ele vem de carro pra universidade, por que que eu não posso? Tem uma comparação muito gigante, me né? concentrar nos meus estudos. Saiu uma pesquisa de que assim, a nota dos alunos cotistas dentro das universidades supera notas de alunos não cotistas. E aí eu fico me perguntando, né, e assim, acaba com muito argumento equívoco, né? Tipo, acaba com muito argumento de que cotista é... Enfim, não quero nem falar, mas... Se o meu colega pode, por que que eu não posso, sabe? Eu fico me perguntando isso o tempo inteiro. Por que que eu não posso? Porque eu sou pobre? Porque eu sou negra? Porque eu sou periférica? Sabe? Porque eu sou lésbica? Por que que eu não posso, enquanto o meu colega do lado não precisa? Porque isso influencia o nosso desempenho acadêmico e a permanência universitária. Porque enquanto o meu colega tá vindo de carro para a universidade todos os dias e se concentra em estudar, eu tô fazendo faxina numa casa o dia inteiro para conseguir comer aqui dentro, enquanto eu podia estar estudando. Sabe? E aí eu vou tentar responder a pergunta da Samara de que como os cortes me afetam, né? Pra mim é diferente porque eu não recebo auxílio, então o corte ele chega na universidade, tá? Cortou verba da educação. A gente tem o RU, a gente tem o laboratório de informática e a gente tem a biblioteca. São essas três coisas que são essenciais para minha permanência universitária. Quando o corte chega, da onde vai tirar? Porque vai tirar de algum lugar, sabe? Vai tirar do auxílio de quem precisa comer, mas também vai tirar do bandejão, então a tendência é a qualidade cair. E aí eu fico me perguntando de onde vai tirar, né? A custo, e eu acho que eu lembro muito do vídeo anterior, lançado pelo Ocupa Unifesp, de que a custo de quem a universidade vai manter aberta, porque as bolsas provavelmente vão, se não forem cortadas integralmente, vão sofrer uma redução drástica. O bandejão ou diminui a qualidade ou aumenta o valor. O laboratório, gente, folha também faz parte de verba da educação, sabe? Pode parecer que não, mas eu dependo da impressão, das cotas de impressão do laboratório. E se corta isso por falta de verba, eu não consigo ler textos mais. Simplesmente não vai acontecer. Então, os cortes me afetam particularmente nesse sentido, de que são as únicas coisas que a gente tem dentro do nosso campus e que são provavelmente as primeiras coisas que serão atingidas, e atingindo essas coisas me atingem também. Eu tava pensando no auxílio, porque a minha questão, então, eu uso completamente o auxílio, tem minha mãe e tal, não sei o quê. Mas tem gente aqui que recebe o auxílio e que não tem a ajuda da mãe, do pai e tal, enfim, que é uma pessoa que tá aqui sozinha, se vira nos 30 e recebe o auxílio, vamos supor, de R$373. Gente, R$373 não vai sustentar essa pessoa. Então aí a pessoa também trabalha. E aí trabalha, mas não tira um dinheiro também grande, né? Tira, sei lá, um salário mínimo. Então aí a pessoa recebe o auxílio, tem um salário de um salário mínimo. E aí, muitas das vezes a pessoa não consegue vir para aula, ou tem muita dificuldade para vir para aula, então escolhe o dia que vai vir e não sei o quê. É bem complicado, porque aí não pode ter faltas nas matérias, porque a partir do momento que você, sei lá, você repete em uma matéria por falta, o auxílio já é retirado. Ou
se você for renovar, eles vão começar a pedir documento para falar, olha, por que você faltou? Então é bom pontuar isso também, porque aí, no meu caso, eu não preciso estar trabalhando e eu consigo só com o dinheiro do auxílio estar me virando para vir para cá. Mas quem não consegue, que tem que trabalhar e aí tem dificuldade para vir para cá e aí acaba repetindo uma matéria por falta, acaba o auxílio. E aí já prejudica a permanência dessa pessoa, porque ela tem um salário, mas não é um salário que vai contemplar ela. Eu dei uma citada, uma pincelada por cima quando eu falei isso, quando eu falei pra minha mãe que eu ia escolher ser professora, e ela falou, não, mas a gente fez tanto esforço pra estar aqui, por que você não escolhe uma medicina, um direito, não sei o quê, pra realmente melhorar de vida? Porque também tem essa, a gente sabe da realidade de um professor. A gente vê como uma oportunidade de estar melhorando de vida dentro do que a gente já tem de realidade agora, mas a gente sabe que não vai ser uma melhora de vida considerável a uma outra profissão de maior... Enfim, de maior prestígio, vamos dizer assim, né? Mas eu fico pensando assim, né, no que a Verônica disse, a sua mãe é diarista, né? Não, era doméstica. Doméstica. Isso. A minha mãe é diarista. Uhum. Quando a minha mãe pensa que a filha dela vai ser professora, não importa, sabe? A filha dela vai ser professora. Então não importa se eu vou ganhar 1.500, não importa se eu vou ganhar R$2.000. Eu vou ser professora. É um pouco do que eu falei, né? De que estar dentro da universidade não é uma conquista só minha. É uma conquista da minha mãe também. Porque minha mãe não tem formação nenhuma, sabe? Ela conseguiu concluir o ensino médio e, assim, já foi uma grande vitória na família, porque a maioria das minhas tias não concluíram o ensino médio e minha mãe conseguiu concluir o ensino médio, porque ela é a irmã mais nova. Então, só o fato de eu ter entrado na universidade é uma conquista enorme. É inenarrável pra mim, assim, eu não sei nem, não tem nem o que dizer, porque eu acho que a pergunta vai no sentido, e eu interpretei assim, eu não sei se eu interpretei errado, mas o meu colega do lado tem pais formados, os dois pais formados, a começar por aí, né, que o meu colega do lado tem pai e tem mãe, eu só tenho mãe. Sabe? E aí os dois pais são formados. Então quando ele chega na universidade, ele fala, ai, você é professor, vou passar fome. Não, você não vai passar fome, cara. Tua família tem formação acadêmica, sabe? Então, assim, quando eu falei pra minha mãe, eu quero fazer história e eu quero ser professora, pra ela foi um orgulho. Porque ela já falou, nossa, minha filha vai prestar concurso público, sabe? E aí quando eu falei, eu quero entrar numa universidade pública, ela falou, não é isso, você vai entrar. E a gente fez o nosso corre juntas pra eu poder estar aqui, sabe? Então pra ela é um grande orgulho e eu me orgulho de querer ser professora, sim. Porque eu não acho que eu vou passar fome, não. Eu já passo fome, sabe? Sim. Então, não é... Nossa, Vitória, não é no sentido de passar fome... De tipo, nossa, eu tô morrendo, não tenho o que comer. Mas é no sentido de passar fome que eu tô falando, é de ter que escolher se eu vou almoçar ou se eu vou jantar, sabe? Sim. Então, assim, o que exatamente muda na minha vida? Porque pro colega do lado é um absurdo, sei lá, prestar um concurso público pra dar aula numa escola municipal e receber um teto de R$2.000, que é o teto de R$2.000. Cara, isso muda muito a minha vida, porque eu sobrevivo com R$400 por mês, sim, sabe? Então, assim, o que é passar fome pra você? Porque passar fome pra mim é o que já acontece na minha vida. Então, pra mim, ser professora é uma ascensão social, assim. Sim, eu acho que minha mãe, ela tem grande dificuldade, assim, de aceitação da profissão. Não porque ela não se orgulha, não porque ela acha que é ruim eu estar aqui, tanto é que ela não acha, ela faz o máximo dela para eu estar aqui, continuar e seguir meu sonho, e ela vê isso como muito importante, mas ao mesmo tempo, acho que numa questão de proteção, eu acho que toda vez que ela vê um professor sendo morto, um professor que apanha, um professor que tem problemas financeiros, um professor que, sei lá, sabe, de todas as coisas que um professor passa no Brasil, eu acho que aí é quando ela começa, filha, por que você não escolheu outra profissão? Filha, por que você não vai procurar algo que vai te dar uma proteção maior? Porque eu não vou estar aqui sempre. Ela sempre reforça muito isso. Você quer ser professora, mas seja algo também em outra profissão que possa te dar algum respaldo caso dê alguma coisa errada. Eu acho que a gente entra já em outro âmbito do que os cortes na educação afetam, né? Porque a gente precisa sair um pouco, às vezes, do micro e pensar no macro, porque a gente tá aqui porque a gente almeja um futuro. Eu não tô aqui pra viver o hoje, eu tô aqui pra construir o meu amanhã, sabe? Então, quando a gente fala em corte na educação e o que isso afeta, tá afetando na formação de professores futuros, sabe?
A gente já tem uma desvalorização da profissão, porque eu acho que às vezes as pessoas perdem de vista que ser professor é uma profissão. Sim. E eu acho que é uma profissão que vem sido muito romantizada e não deveria ser. Mas o que afeta? Então, corta a verba das universidades federais, sai daqui, futuros professores precisam parar de estudar, né? Então, se a gente pensar como uma medida a longo prazo, porque isso não influencia só num aspecto a curto prazo. Os cortes na educação não é só o aqui e o agora, mas também diz respeito ao amanhã, sabe? Diz respeito à educação do país, à educação nacional, à educação de jovens, de crianças amanhã. Não é só o agora. E aí, como você falou da desvalorização do professor e como isso assusta a sua mãe, eu acho que a gente precisa fazer também essa reflexão do que o corte na educação afeta as escolas também, né? Não só as universidades, mas as escolas de ensino básico. Sucateia completamente, né? A gente pega escolas aí que recebem alguns projetos de extensão daqui da universidade, que a partir do momento que não tem aquele projeto de extensão, pode ser que ainda dificulte ainda mais a realidade daquela escola. E claro, não tem um impacto de tipo, se não tivesse projeto de extensão, vai acabar a escola. Não vai ter esse impacto, claro, mas eu acho que tem um impacto... Precariza a escola, porque precariza. A partir do momento que não tem esse tipo de debate, porque a escola, querendo ou não, ainda é uma escola que pega e foca aqui, olha, matéria, e faça seu vestibular e passe. A partir do momento que tem esse projeto de extensão e abre para esses alunos um maior campo para eles estarem discutindo, debatendo, trocando ideia... eu acho que isso faz com que o aluno aprenda não só aquela coisa acadêmica da escola e tal, mas que aprenda a olhar o outro, aprenda a ver a realidade do outro, aprenda a olhar a sua própria realidade, ver o que eu posso mudar agora, sabe? E o que eu posso mudar para o meu futuro. Eu acho que é esse tipo de... construção de cidadania. Exatamente. Eu acho que a partir do momento que tem o corte aqui... ele tem um corte na educação brasileira inteira, assim, em todos os níveis, em todos os âmbitos, não tem um corte da universidade, tem um corte da educação como um todo. Porque o meu colega do lado que vem de carro todo dia não vai querer dar aula em Parelheiros que você precisa pegar uma balsa para ir para a escola, né? Eu acho que o recorte de classe ele tá nesse sentido e assim, não sei se é isso que você quis dizer, mas eu acho que quem vai dar aula em Parelheiros depois de pegar uma balsa de 30 minutos são os licenciandos pobres. Eu não consigo. E eu falo isso não por achismo e porque eu tô apontando pro colega do lado, mas é porque é a realidade. Porque a gente vê isso quando a gente tá fazendo estágio, a gente vai discutir na sala onde você tá indo fazer o estágio. E eu não tô falando de trabalho, eu não tô falando de concurso público. Tipo, onde você foi fazer o estágio, Aline? Porque eu fui fazer o estágio na periferia. O meu coleguinha do lado, que tem dinheiro, que não necessita de auxílio, que não precisa da alimentação da faculdade, que não precisa da biblioteca, que não precisa do laboratório de informática, o meu colega foi fazer estágio numa escola privada, sabe? Então, perder a verba, né, investimento na educação das universidades federais do país é perder na educação básica. Sim. É perder na educação básica. Porque... a gente já tem um déficit, e eu acho que é bom colocar isso, que não é de agora, né? Porque o déficit de professor mesmo na educação básica não é de 2019, isso é uma cultura, né? A desvalorização do professor e o déficit de professores em rede pública, principalmente em escolas afastadas dos grandes centros urbanos, é enorme. E é a nível nacional, não é só a nível São Paulo. Eu acho que é a nível nacional. Então, a gente tira da Universidade Federal, aí os alunos pobres não conseguem se manter na Universidade Federal, não tem professor amanhã pro teu filho, sabe? Que é pobre. Porque o professor que se formou e que fez mestrado na Universidade Federal, ele não vai pegar bolsa para ir dar aula pro teu filho, para filho de faxineira. Então, assim, eu faço questão de estar aqui, eu preciso estar aqui, porque eu preciso voltar pra minha periferia e dar aula lá. Porque em algum momento eu não tive professor de história. Sim. Eu fico... pensando que assim, eu não sei você porque você faz um período diferente que eu, né, de aula. Mas na minha sala, assim, na minha turma, quando eu entrei em 2017 na Unifesp, tinham algumas pessoas negras, né, na sala. E
e agora somos em 3. Muitos alunos negros que, assim como eu, quebraram uma grande barreira para estar aqui dentro, já evadiram da universidade. Porque a gente é minoria ainda aqui dentro. As pessoas acham que os cotistas dominaram as universidades, e não, a gente, infelizmente não. Eu gostaria de fato que a gente tivesse dominado as universidades, porque isso aqui ia estar bem melhor, sabe? Falo no quesito não de capacidade, porque eu não gosto de acreditar em capacidade, nem de meritocracia, mas no sentido de que a gente precisa estar, é nosso direito ocupar esse lugar, sabe? Aí beleza, então aí fica um monte de brancos e tal, classe média, não sei o quê. E aí, alguns vão preferir continuar na academia, vai ficar aquela coisa elitizada da academia mesmo, e outros vão até falar assim, posso dar aula aqui na escola pública, né, fazer esse favor. E eu vou fazer esse favor aqui pra eles, pobres coitados. Quando ele chega na escola, ele começa a colocar uma coisa completamente elitista em cima dos alunos. Eles começam a pegar e falar assim, olha, você não tem capacidade, então você, por favor, se retire da sala. Se você não vê tal matéria, você não sabe tal matéria, então, por favor, se retira da sala. E começa a colocar em cima de alunos que são pretos, que são pobres, que não sei o quê, que eles não têm capacidade. Que é a nossa realidade de educação básica. Exato. Né? É muito louco, né? Porque durante meu ensino básico inteiro, eu não tive um professor ou professora negro dentro da escola. Sim. Eu não tive nenhum. Então, eu nunca olhei pro professor e me senti representada. Então, aí retomando muito aquilo que a Verônica falou, de o que é ser professor e passar fome, e por que isso representa uma grande ascensão na minha vida, particularmente falando, porque eu nunca tive um professor negro. Então, quando eu me coloco dentro da universidade, ultrapassando todas as expectativas da sociedade, no geral, de uma mulher preta estar dentro de uma universidade pública, eu tô falando de uma mulher preta que vai se formar, entendeu? E vai dar aula pra criança preta. A partir do momento que a gente tem um corte na educação a nível nacional, que afeta diretamente a universidade pública, o desmonte da universidade pública, a gente está falando não só da permanência universitária, a gente está falando da permanência universitária, da permanência de interesses da sociedade no geral. Porque aí não está precarizando só a universidade dentro, né? Tá? Precariza a universidade fora, porque aí corta os auxílios dessas pessoas, as bolsas do PIBID. E aí essas pessoas não vão mais na escola pública ali do lado da universidade, porque são escolas públicas locais, né? Que tem escolas públicas longe, mas enfim, pensando em como isso sai de dentro da universidade e vai pra fora, porque cortando a bolsa desses alunos, tira eles de dentro da faculdade, porque eles não conseguem sobreviver, não conseguem se manter aqui dentro, e tira do aluno de ensino básico, tira da escola de ensino básico, porque não vai ter mais aluno pra ir lá, sabe? E porque, assim, parece que é uma coisa pequena, mas é muito importante esse projeto que a Unifesp tem com as escolas públicas de Guarulhos. Porque a gente precisa revolucionar a educação. Eu não tô falando de revolucionar que a gente vai chegar lá doutrinando aluno, cara. Isso daí não existe. Eu tô falando de revolucionar a educação no sentido de que ela precisa melhorar, sabe? Todas as profissões estão se atualizando constantemente e a educação pública sempre fica para trás, o ensino básico sempre fica para trás. Então, quando a gente fala de corte de bolsa, a gente está falando da precarização ainda mais do ensino básico, porque a gente precisa de atualizar, sim, a educação pública básica no país. Então, não é só tirar de dentro da universidade e pensar na educação de ensino superior, mas pensar na educação básica. Sim, exatamente. Eu também concordo com tudo. Eu escolhi fazer história, né? Vou ter que viver embaixo da ponte e passar fome, né? Mas não liga não. Meus pais também não gostaram muito, falaram que eu ia passar fome, essas coisas e tal, mas tem professor de cursinho em universidade que ganha mais de 20 mil reais, tá tranquilo. Eu vou passar fome, escolhi história, vou passar fome. Disse o rico que decepcionou a família toda porque possivelmente vai ganhar menos do que sua empregada. Ele nem imagina o que é cursar um curso de licenciatura almejando melhorar de vida. Mal ele sabe o que é sua família toda chorar, porque o filho ou a filha vai ser a primeira professora, vai estudar. Sua família toda se formou, né? Eu sou a primeira a ingressar na universidade pública.
E me dá licença, doutor, você nem imagina o que é passar fome de verdade. Se pra você ganhar R$2.000 é miséria, pra mim é sonho de uma vida toda. Vê se para de romantizar a profissão de professor. Vê se para de achar que dar aula em escola pública é um favor. Deixa que da educação dos meus cuido eu. Você que se contenha em ser doutor. Eu vou ser doutora, mestre e muito mais. Mas antes vou retribuir aos meus coisa que pra você tanto faz.